Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 20. Jesus está aqui, irmãos. Este é o motivo da nossa alegria. Nós temos paz em meio à luta, porque Jesus está conosco. E Ele é o príncipe da paz. A paz em meio à guerra só nós temos, porque o príncipe da paz está conosco. João capítulo 20. Vou tentar ser o mais sucinto possível na ministração nessa noite, para que depois nós possamos participar deste lindo banquete espiritual. João capítulo 20, verso de número 1. Assim está escrito: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Poder assentar, por favor. Jesus, por diversas vezes, estando reunidos juntamente com seus discípulos, ensinando, pregando, fazendo sinais e também maravilhas, Jesus por mais de uma vez disse que era necessário, que convinha que o Filho do Homem fosse entregue na mão dos pecadores, que era necessário, que convinha que o Cristo padecesse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Certa feita, Jesus, enquanto os discípulos se maravilhavam da estrutura do templo em Jerusalém, Jesus, falando do templo de seu corpo, disse que derrubarão este templo, destruirão este templo, mas em 3 dias eu reconstruirei. Mas parece que a incredulidade falou mais alto, porque assim como Jesus predizia, assim aconteceu. Como um cordeiro mudo, ele foi morto, ele foi crucificado, foi levantado em um madeiro no meio de 2 malfeitores. Jesus, estando crucificado, tendo aos seus pés Maria, sua mãe, Maria Madalena, e João, o discípulo a quem ele amava. Jesus
ele vai se preocupar com Maria para que ela não ficasse desamparada, vai olhar para João e vai dizer: eis, homem, esta é a tua mãe a partir de agora. Mulher, este é teu filho a partir de agora. E então João recebeu Maria em casa, porque a casa em que Jesus habitava com Maria estava completamente destruída. Porque segundo o decreto de Dário, a cruz para um condenado a ser crucificado deveria ser tomado da verga central da casa em que o tal habitava. Então, da verga da casa de Maria em Nazaré, foi tomada a madeira da qual a cruz de Cristo foi feita. Então aqui nós já precisamos entender uma coisa: a cruz nunca foi de Barrabás, a cruz sempre foi de Jesus. Barrabás não tinha condição de ser o cordeiro pascal, mas Jesus, o cordeiro de Deus, sem defeito, sem mácula, sem mancha, ouviu o grito das almas sedentas que diziam: crucifica-o, soltem Barrabás e crucificam Jesus. Graças a Deus que a multidão clamou para que Barrabás fosse solto e Jesus crucificado. Porque se Jesus não fosse crucificado, não haveria a igreja hoje. Se Jesus não fosse crucificado, nós não teríamos recebido o Espírito Santo hoje. Se Jesus não tivesse sido crucificado, não teríamos provado desta graça maravilhosa que nós provamos. Não desfrutaríamos dos dons do Espírito Santo. Então, como ele mesmo disse, é necessário, é mister que o Filho do Homem seja crucificado. Jesus estava disposto a passar pelo propósito, a passar pelo processo, para que o propósito fosse cumprido. Mas era um processo de dor, era um processo de traição com um beijo do seu tesoureiro, do seu homem de confiança, a saber, Judas o Iscariotes. Era um processo onde aquele que era rodeado por multidões estaria só. Mas Jesus suportou o processo, porque o propósito é maior. Nesta introdução desta mensagem, o Espírito Santo quer falar com alguém aqui. Suporte o processo, porque o meu propósito é maior. Suporte o processo da dor, porque o meu propósito é maior. Suporte o processo da traição, porque o meu propósito é maior. Suporte o processo do abandono, porque o meu propósito é maior. Tem o dia da cruz, do sofrimento, da via dolorosa, da coroa de espinho, da traição, tem. Mas também tem o dia que ele ressuscita dentre os mortos, dizendo: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ainda tem vitória para quem suporta o processo. Ainda tem honra para quem suporta o processo. Para de graça. Ainda tem porta aberta para quem suporta o processo. Ainda tem coroa de vencedor
dor preparada para quem suporta o processo. Jesus suportou o processo, e quando ele foi recebido nas alturas, alguém pensou: aonde este que suportou o processo vai sentar? Aí o Salmo de número 100 vai dizer: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por... Ah não, você não pegou essa parte. Assenta à minha direita, lugar de honra, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. Deus vai pelejar para quem suporta o processo. Deus vai pelejar em favor, para de graça, para quem suporta o processo. Nesta noite, assim diz o Espírito Santo: eu pelejo por você. Suporte o processo, porque o propósito é maior. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Na sexta-feira, ele dá um brado dizendo: tetelestai, está consumado. Antes de iniciar o sábado, José de Arimateia, junto com Nicodemos, vem a Pilatos pedindo para que pudessem levar o corpo de Jesus, para que pudessem tirar o corpo de Jesus da cruz. Pedido aceito. Eles precisam correr, porque o sábado vai despontar. Apressadamente, eles cobrem o corpo de Jesus com lençóis, colocam o corpo de Jesus em uma cama e transportam o corpo de Jesus. Jesus, àquela altura, era um homem de 33 anos de idade e não tinha sepultura, porque era de família simples. Famílias renomadas tinham suas sepulturas, e quando os membros daquela família morriam, eram sepultados naqueles lugares que já eram comprados. Mas Jesus nunca se preocupou em comprar sepultura. Com toda oferta que entrava no seu ministério, Jesus investia no seu próprio ministério. E alguém podia dizer: faz um plano de previdência, Jesus. Compra uma sepultura. Faz um plano de previdência, compra uma sepultura. Jesus nunca quis, porque ele sabia que na sepultura, tem uma mão levantada lá atrás. Na sepultura ele não ficaria muito tempo. Para de graça. Jesus não ia investir errado. Jesus não investe errado, para de graça. Jesus não investiu a vida dele errado para você estar aqui hoje. Jesus não investiu o derramamento de seu sangue há 2000 anos atrás de maneira errônea. Foi para você estar aqui hoje. Você é o investimento de Jesus na cruz do Calvário. E você está aqui, e alguém está dizendo para você: não vai dar certo. E alguém está dizendo: vai ficar pelo caminho. E o Espírito Santo está dizendo: vai dar certo, vai chegar até o final, porque o investimento não foi ouro e não foi prata, mas foi o sangue precioso do Cordeiro. Quem pode adorar a Ele aqui? Oh, aleluia. Ele é sepultado ao findar da sexta, ao iniciar o sábado. O sábado inicia-se. Jesus é Senhor do sábado, porque foi o único que cumpriu o sábado em vida e em morte. Descansou, cumpriu o sábado enquanto estava peregrinando por esta terra, mas cumpriu o sábado também na sepultura. Oh, aleluia. E talvez a morte pensou: venci, já passou a sexta. Talvez a morte pensou: venci, já passou o sábado. Mas nas primeiras horas do domingo, observe, nós sabemos que a semana tem 7 dias. O sétimo dia, muito falado, o Shabat,
o sábado, o dia do descanso. Porém, houve um propósito de Deus em Cristo, de Cristo ressuscitar no domingo. E eu demorei a entender isso aqui, porque o domingo é maior que o sábado, porque se o sábado é o dia do descanso, o domingo é o dia da vitória sobre a morte. Se o sábado é o dia do descanso, o domingo é o dia da ressurreição. Oh meu Deus! Se o sábado é o dia do descanso, a porta do sepulcro, a pedra ainda está lá. E então eu cheguei no texto, vou começar a pregar agora. As Marias, Maria Madalena, Maria Salomé e a Maria, mãe de Tiago, segundo Marcos 16. João escreveu só Maria Madalena, ele desprezou as outras duas. Lucas ainda diz que Joana estava junto. Então as mulheres que vinham da Galileia, seguindo o ministério de Jesus, se reúnem e começam a conversar entre elas, dizendo: o mestre morreu, sexta-feira, nós precisamos nos levantar, porque ontem nós só choramos, sábado inteiro de choro, nós precisamos ir ao sepulcro. O texto de Lucas diz que elas compram ungüentos e iguarias aromáticas para ungir o corpo, porque o corpo ia estar fedendo. Observem que elas são tão adoradoras, que até achando que Jesus está morto, elas querem ir adorar. Vou melhorar. Elas eram tão investidoras no ministério de Cristo, que até depois da morte de Jesus, elas ainda estão investindo, comprando unguento e iguaria. E aí elas vão, mas elas conversam entre elas, Gildinho. E Marcos diz que a conversa entre elas é: quem nos removerá a pedra? Porque o sepulcro está fechado com uma grande pedra, e ainda tem guardas na porta. Mas o que me chama a atenção é, elas sabem, elas imaginam que a pedra e os guardas estão lá, mas mesmo assim, elas estão indo. Vou repetir isso aqui. Elas sabem que quando chegarem, provavelmente a dificuldade vai se apresentar, mas mesmo assim elas estão caminhando. Elas sabem que quando chegarem, a porta estará fechada, mas mesmo assim elas não estão paradas. Oh meu Deus! Quem caminha por fé, quem caminha por fé, vê o milagre acontecendo. Para de graça. A porta está fechada, mas não vou ficar parado. Deus começa a abrir. Ainda não aconteceu, mas não vou ficar parado. Deus começa a fazer. Eu não tenho, mas não vou ficar parado. Deus começa a dar. Para de graça. Ei, o negócio não aconteceu ainda, mas não vou ficar parado. Deus começa a realizar. Elas estão caminhando, e o pensamento delas é: quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá a pedra? Quem nos removerá a pedra? Mas quando elas chegam diante do sepulcro, elas têm uma surpresa. O Fernando pegou. Eu estou dizendo para você, sem medo de errar, debaixo desta revelação que é infalível, a ciência da palavra, é que se você tiver fé para caminhar, para se encontrar com a dificuldade, Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender alguém aqui nessa noite. Para alguém que tem fé para caminhar, mesmo sabendo que a pedra está esperando do outro lado, Deus está preparando surpresa.
Ai meu Deus, estou sentindo uma graça de Deus aqui. Deus está preparando surpresa para alguém aqui. Alguém está pensando, é difícil demais. Vai ter soldado, vai ter dificuldade, vai ter alguém maior do que eu, vai ser difícil. E Deus está falando, apenas caminha e não fica parado, porque enquanto você caminha, eu trabalho por você. Quem recebe esta palavra e pode adorar a Ele? Quem recebe esta palavra e pode adorar a Ele? Oh, vou correr para encerrar aqui. Elas chegam, elas são surpreendidas, porque o cenário que elas encontram não é o cenário que elas esperavam. Vou repetir isso aqui. Elas tiveram coragem de caminhar por fé. E quando elas chegam, o cenário que elas encontram não era o cenário que elas esperavam. Você nem está vendo. Mas enquanto você está aqui, Deus está mudando o cenário. Esse lado aqui pegou. Vou falar para o meio para ver se alguém pega. Enquanto você está aqui dando glória e aleluia e não está vendo nada lá fora, Deus está mudando o cenário. Não pegou, vou falar rasgado. Enquanto você está aqui e se propôs a adorar a Deus, Deus está mudando o cenário da tua casa. Enquanto você está dando glória para Jesus, Deus está mudando o cenário lá na tua empresa, no teu local de Deus está mudando. Calaprondo calavá. Rabacanda, rabachanda. Oh. O cenário é diferente. E a Bíblia diz que quando elas chegaram, a pedra. A pedra não estava mais lá. Quando elas chegaram, a pedra estava removida. Elas não tinham condições físicas para remover a pedra. Elas não tinham condições em termos de autoridade para olhar para os soldados e dizer: sai daí que a gente vai remover. Mas quando nós não conseguimos resolver no físico, o espiritual resolve. Para de graça, o espiritual resolve. Oh meu Deus do céu, não adianta você guerrear com a sua própria mão. Deus está falando, aquilo que você não pode fazer com as tuas mãos, as mãos poderosas do teu Deus pode fazer. Elas chegam, a pedra está removida. Então o que elas querem fazer? Elas vão olhar para ver se o corpo de Jesus está lá. Mas quando elas olham, elas são surpreendidas novamente. Segunda surpresa. Alguém pegou aqui atrás de mim já. Para quem vai até o fim, não para no meio do caminho, tem segunda surpresa também. Então observe. Elas chegam, pedra removida, soldados não estão, o lugar está limpo. Elas falam: vamos cumprir a missão, vamos entrar. Mas elas olham, o corpo não está lá. O primeiro pensamento delas é: levaram. Levaram o corpo do meu Senhor. E quando elas vão começar a chorar,
novamente, porque é domingo, antes delas começarem a chorar e desesperar-se, a Bíblia diz que um varão de roupas brancas e compridas está assentado sobre a pedra. Vou repetir: está assentado sobre a pedra. Vou repetir: está assentado sobre a pedra. Está assentado sobre a pedra. Oh meu Deus! Era o anjo dizendo: eu estou sentado nessa pedra faz tempo, estou esperando a chegada de vocês. Alguém já ficou lá de pé lá atrás? Era o anjo dizendo: vocês estão atrasadas, mas o céu não se atrasa. O céu, ai, Calaua, Urabacanda, Arabaxanda, o céu não se atrasa, o céu chega na hora certa. Quem pode adorar a Ele aqui? O céu não vai se atrasar, o céu vai chegar na hora certa. O céu não vai se atrasar. Tem anjo te esperando em cima. Ai meu Deus, tem anjo te esperando em cima da pedra e dizendo: chega, 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 porque já está preparado para você. Oh, aleluia. Oh, glória. O anjo está sentado. E antes delas começarem a chorar no domingo, o anjo diz: por que vocês choram? Ah, para de graça. Por que vocês choram? Oh, meu Deus. Por que vocês choram? Vocês procuram Jesus, mas Ele não está mais aí. Ele não está morto. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. E tem mais: vão e digam aos discípulos e também a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Eu amo isso aqui. Era o anjo dizendo: ei, diga aos discípulos e também ao Pedro, que negou 3 vezes, que ele vai, não é atrás, ele vai adiante de vós para a Galileia. Jesus sempre vai estar na nossa frente. Ele vai chegar na frente. Alguém já pegou aqui? Alguém já pegou aqui? Quem recebe esta palavra, Jesus está indo adiante de você. Abra a tua boca para adorar. Elas iam chorar no domingo, mas domingo não é dia de choro. Domingo é dia de alegria. Eles não pegaram ainda. O que o Espírito Santo está dizendo para você é: o tempo do sábado acabou. Eu tenho um domingo preparado para você. Elas passaram o sábado inteiro chorando, tristes. Domingo não pode, porque o sábado é o 7º, mas o domingo é o 1º. No 7º há descanso, repouso, ok. Mas o domingo fala sobre um novo tempo. O domingo fala sobre um novo princípio. Para de graça. O domingo fala sobre uma nova era.
O domingo fala sobre uma nova dispensação. Vou ficar nisso aqui até você pegar. O domingo fala de riso, para de graça. O sábado fala de lei, o domingo fala de graça. O sábado fala de choro, o domingo fala de alegria. Aí agora você vai entender. Aquele salmo que a gente costuma falar é um salmo messiânico. O Espírito Santo inspirou o salmista para escrever pensando na crucificação. Aquele que você diz, o choro pode durar uma noite. Foi o que elas viveram. O choro durou a noite inteira do sábado. Mas a alegria, eu não sei se às 5 da manhã, eu não sei se às 4:30, eu não sei se às 5:20, eu só sei que nas primeiras horas do domingo ele ressuscitou. Onde está a igreja que adora o Cristo ressurreto? O domingo é um novo tempo. É o primeiro dia da semana, é um novo começo. O Gabriel desceu para remover a pedra. Mas isso aqui é o mais lindo. Porque Jesus, os meus alunos sabem disso. Porque Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita com um corpo incorruptível. E com esse corpo incorruptível ele não está mais preso às leis da física. Porque o texto vai dizer, mais adiante, estando os discípulos reunidos no cenáculo, as portas fechadas, Jesus se apresentou no meio deles, dizendo: Pai seja convosco. Se as portas estavam fechadas, Jesus não entrou por elas. O que significa? É que é um corpo, ainda que físico e tangível, mas é um corpo de essência espiritual. Com este mesmo corpo, os discípulos viram Jesus ser assunto aos céus. Então é um corpo que não está mais preso às leis da física. Não escandaliza não, mas Jesus podia ultrapassar a parede. Jesus podia se locomover depois da ressurreição, é claro, na velocidade do Espírito. Como é que eu sei disso? Olha a Bíblia. A Bíblia diz que ele se encontrou com os discípulos no caminho de Emaús. Eles insistiram para que Jesus ficasse. Jesus ficou. Eles não sabiam que era Jesus. Mas na hora do partir do pão, na hora da mesa, na hora do partir do pão, como Jesus está com um corpo incorruptível, a sua semelhança não era 100% igual ao seu corpo. Já não corria mais sangue nas veias. Então a pigmentação da pele era outra. Oh meu Deus. Eu não sei se vocês querem saber dessas coisas, se eu posso falar isso aqui. Então eles não reconheciam que era Jesus. Para eles a imagem que eles tinham de Cristo era o Cristo dilacerado na cruz. Mas Jesus deu uma aula de Bíblia para eles durante todo o caminho. E quando chegou na mesa, quem parte o pão é a autoridade espiritual. Então eles olharam. Peraí, o homem acabou de dar uma aula para a gente. Então é o seguinte, dá o pão para ele partir. Quando Jesus pega o pão, está escrito, Lucas capítulo 24, na hora de Jesus partir o pão, a Bíblia diz, então as escamas
caíram dos olhos e eles viram que era o Senhor. Na hora de partir o pão, e eu demorei a entender isso aqui, porque eles não entenderam que era Jesus quando Jesus falava, quando Jesus pregava, mas foi na hora do partir o pão. Aí eu entendi, porque naquele momento Jesus não tinha mais nenhuma marca dos chicotes romanos, dos azorraques romanos. Jesus não tinha nenhuma marca de cusparada que ele recebeu, mas havia uma marca. Havia uma marca que ele fez questão de carregar. Então na hora que ele pegou o pão e ele foi partir, os discípulos viram as marcas. Quando eles viram as marcas, eles disseram: é o Senhor. E no mesmo momento a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Jesus não é mago para fazer mágica. Não é que ele desapareceu, é que ele saiu na velocidade do Espírito. E então, ficando só os dois discípulos, eles confessaram uns para com os outros, dizendo: não ardia o nosso coração. Alguém já pegou aqui? Não ardia o nosso coração. Ainda tem coração que arde. Quando Jesus fala aqui na aviação, ainda tem coração que arde. Quando ouve Jesus falar, quem veio adorar a Ele aqui, levanta a mão para cima e adora. Se coloca de pé adorando, vai. Se coloca de pé adorando, vai. Eu tô vendo gente chorando aqui porque o coração tá ardendo ainda. Eu tô ouvindo línguas estranhas, é porque o coração tá ardendo ainda. O Gabriel abriu a porta do sepulcro, tirou a pedra. E eu vou fechar a Bíblia, senão eu prego até amanhã. Então, se Jesus não precisava que o Gabriel tirasse a pedra, porque o corpo dele já era um corpo incorruptível, e ele podia sair da sepultura, mesmo com a pedra lá, então só tem uma hipótese, André. O anjo não desceu para tirar a pedra, para Jesus sair. O anjo desceu para tirar a pedra para as Marias, para as Marias entrar, para o Pedro entrar, para o João entrar. Não, você não está pegando não. Eles entraram, prepara o glória, eu encerro a mensagem agora. Eles entraram e o lençol salpicado de sangue estava no chão. E eu parei para entender isso aqui, porque Jesus largou o lençol salpicado no chão. E aí eu fui lá para o livro do Êxodo e para o livro de Levítico e entendi que o sacerdote, quando apresentava o seu sangue, ele tirava a roupa suja de sangue e colocava uma roupa. Já pegou. Quem pode adorar? Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. Adora! Com peixes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscita.